Espírito Santo, e nós então entendemos quem que é o Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo, por que ele é importante para nós, o que ele representa para nós, e também o que isso faz de diferença na nossa vida para nós sermos semelhantes a Cristo. E a gente já falou então sobre o Espírito Santo, nós já falamos sobre Cristo, nós já falamos sobre Deus, sobre a sua trindade, nós já falamos sobre a salvação, falamos sobre a Bíblia, falamos sobre diversos assuntos voltados para Deus. Agora nós vamos focar um pouquinho em nós, né? Hoje, lembrando daquele item que a gente falou sobre a salvação, né? Que é que estava aqui na soteriologia, nós falamos sobre a salvação. Aí tinha a mesma quantidade de gente no mês passado, mas esse foi no outro mês. Não foi mês passado era sobre o Espírito Santo. Sobre a salvação, então, a gente falou sobre o processo da salvação, né? Os passos da salvação. E um deles era o viver santo, né? A santificação, a busca pela santidade. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã. Então nós vamos agora parar de falar esses itens com nomes teológicos, nomes complexos. Vamos falar de um que é um nome simples, a vida cristã. Antes disso, quero convidar vocês a orar. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, te agradecemos por esse momento, que nós podemos te louvar, Deus. Podemos também estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, por nos proporcionar esse momento que a gente pode viver junto em família, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E como a gente tem falado, o objetivo dessa série da declaração de fé é que a gente entenda o que a declaração de fé diz. E a declaração de fé de uma igreja, ela simplesmente diz aquilo que é a igreja como corpo de Cristo, como uma comunidade que vive junta, crê. Então é importante a gente entender o que a aliança bíblica crê na parte, no que condiz Deus, e hoje a gente vai falar sobre a questão da vida cristã, para que a gente tenha unidade, para que a gente tenha a mesma direção, para que a gente consiga ter pureza aqui dentro da aliança. Então é bom a gente acompanhar isso. E o nono item, como eu falei, é a vida cristã. A vida cristã vai se referir basicamente à vida de um cristão quando ele passa a se chamar cristão, né? Não é de um cristão antes de ser cristão, mas quando ele passa a se chamar cristão, então esse item vai falar como que é a vida, como deveria ser a vida de um cristão, principalmente aqui da aliança bíblica. O que diz esse item? Eu vou ler para vocês. Cremos que o novo nascido, através de Jesus Cristo, é equipado com todo o necessário para agradar a Deus e andar vitoriosamente sobre o pecado por meio de fé e obediência à palavra de Deus e submissão ao Espírito Santo. Assim, a vida cristã nos convoca a um comportamento santo, tendo em vista o desenvolvimento de nossa vida devocional, do amor ao próximo, da prática de boas obras, do exercício dos dons espirituais e do bom desempenho na batalha espiritual. Reconhecemos, ao mesmo tempo, a liberdade no espírito do indivíduo, nas questões controvertidas da prática cristã, dentro dos limites do Novo Testamento, sabendo que Deus age com cada um de seus filhos de uma forma especial. Esse estudo, então, ele nos lembra alguns pontos que a gente já viu nos outros itens da declaração de fé. Vai, inclusive, em alguns momentos, parecer até repetitivo, porque a gente já viu algumas coisas. Não que aquelas coisas que a gente vai ver hoje, a gente viu na declaração de fé propriamente escritas. Mas como eu sempre trago uma aplicação para nós, do que aquele item pode nos ajudar a ser semelhante a Cristo, então algumas dessas aplicações a gente já viu. E hoje a gente vai então falar de um pouquinho mais sobre isso. E como eu falei antes, então entender a declaração de fé é o nosso objetivo aqui. Então vamos entender. E falando então sobre esse item, a vida cristã, ela vai demonstrar como nós, como aliança bíblica, nós cremos que um cristão verdadeiro, seja da aliança bíblica ou não, mas especificamente da aliança bíblica, como ele deve viver, né? Como ele deve agir, como que deve ser a sua vida. Em resumo, nós vamos perceber que esse item, ele vai apontar diretamente para a nossa visão, ser semelhante a Cristo. Ou seja, em resumo, eu poderia dizer que esse item da declaração de fé, a vida cristã diz, busquem ser semelhantes a Cristo. Em resumo, seria isso. Mas nosso objetivo é estudar e entender, né? Então vamos ver como que ela começa. Cremos que o novo nascido através de Jesus Cristo é equipado com todo o necessário para agradar a Deus e andar vitoriosamente sobre o pecado, por meio de fé e obediência à palavra de Deus e submissão ao Espírito Santo. Quem nasce de novo através de Cristo
tem todas as ferramentas para viver longe do pecado. É isso que esse trecho está dizendo. Então, o que acontece, para a gente entender na Bíblia, o que acontece quando a gente passa pelo processo de conversão, que a gente viu lá na soteriologia? O que acontece? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esse versículo ele é muito conhecido, acredito que deve ser de cor. Para mim, ele é só de cor o início do versículo, porque o resto eu nunca lembro. E ele tem duas partes do versículo, a gente sempre lembra o início, né? Mas o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos ter claro na nossa mente, no nosso coração, que quando a gente passa pelo processo de conversão, nós, de certa forma, simbolicamente, nós fazemos um acordo com Deus, de que a gente não vai mais viver pela nossa carne, mas nós vamos ter o compromisso, nós assumimos um compromisso de viver por Cristo. Nós vamos então, a partir de então, ser servos de Cristo. É isso que a gente diz quando a gente confessa que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A gente está dizendo que a gente foi crucificado com Cristo, e assim o nosso pecado é crucificado com Cristo. Dessa forma, a gente não pode mais viver pelas nossas próprias vontades, a gente não pode viver pela nossa carne, os nossos desejos, porque os nossos desejos são pecaminosos, mas nós temos que viver pela vontade de Deus, pelos desejos de Deus, pelo aquilo que Deus nos mostra que é o caminho. Nós temos que viver dessa forma, é isso que esse versículo está nos lembrando. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Paulo está querendo dizer, olha, a partir de agora, quem vai ditar as minhas atitudes, os meus atos, é Cristo. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. E o fato de sermos crucificados com Cristo nos leva a outro texto. Hoje, nós vamos ter vários textos longos para ler. Mas é importante a gente ler a Bíblia. A Bíblia, ela é extremamente importante, como a gente viu no item sobre bibliologia. Então vamos abrir lá em Romanos 6. Nós vamos ler agora do 6 até o 18. São vários versículos para a gente ler. E a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é extremamente importante para nós. Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Cristo ele venceu o pecado e dessa forma, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Antes da conversão, nós éramos escravos do pecado. Aqui é o que Paulo está falando. Ele diz que nós éramos escravos do pecado e nós morremos com Cristo. Nós somos crucificados com Cristo. Cristo morreu em nosso favor. Então, o pecado, o nosso pecado, Cristo, ele pagou naquela cruz. E a partir do momento que a gente vive por Cristo, então
nós temos o nosso pecado perdoado. Antes a gente então era escravo do pecado, nós não tínhamos escolha, nós pecávamos de qualquer forma. Indiferente do que você veja as pessoas fazendo aí fora, ou como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, tudo o que nós fazíamos era pecar. Qualquer coisa. Eu já expliquei isso várias vezes aqui na frente, mas tudo, qualquer coisa, inclusive aquilo que a gente considera bom, era pecado. Porque qual que é a definição de pecado? Pecado é fazer algo que não é a vontade de Deus. Como que a gente sabe qual é a vontade de Deus se nós não estamos conectados com Deus? Então tudo que a gente fazia era pecado, nós éramos inclinados. Na verdade nós somos inclinados ao pecado, mas através de Cristo então nós estamos libertos, é isso que Paulo fala, nós somos livres. E ainda a gente não tem a santidade perfeita, mas a gente está em constante crescimento, rumo à semelhança em Cristo. Não dá para enxergar direito aqui, mas esse aqui é um exemplo de como que é a vida do cristão. Aqui nós vivíamos antes como escravos do pecado. Está escrito aqui, são os não cristãos. Éramos nós, antes de conhecer a Cristo. Então nós vivíamos em uma vida em que a gente era, a todo momento, levado a pecar, porque os nossos desejos eram pecaminosos. E então ocorre uma conversão, e percebam que a subida dessa linha que demonstra a vida no pecado e a vida cristã, ela não é algo que sobe aos poucos, porque ela não depende de nós. Ao momento que a gente passa pela conversão, como a própria palavra diz, nós somos convertidos para uma outra vida, nós nascemos de novo. Então nós iniciamos uma nova fase na nossa vida em que a gente está vivendo em relacionamento com Deus. A gente tem aqui o crescimento em santidade, essa aqui é a vida cristã. E então nós temos um crescimento. Nós podemos pecar nesse estágio da nossa vida? Podemos. Vai acontecer de nós pecar sim. E vai acontecer de nós pecar muito. A diferença é que aqui nós estamos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres. O pecado não nos domina mais. E vai chegar um momento da nossa vida, que é a nossa morte. Eu falei isso, inclusive, naquele item sobre soteriologia. Quando a gente morre, então nós chegamos à santificação perfeita, né? A santidade perfeita, onde não haverá mais pecado em nós. Porque então sim nós viveremos em santidade, em um relacionamento puro e íntimo com Deus. Então nós não somos totalmente santos. O próprio Paulo, ele diz isso ali no Romanos. Ele diz que nós estamos num caminho para a santidade. Romanos 6, versículo 12, ele diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Ele diz, não permitam que ele continue dominando. Significa que a gente tem que crescer em santidade. Nós estamos trilhando um caminho. E nós precisamos cada vez mais nos desfazer desse sentimento de querer pecar, dessas amarras, porque nós não estamos mais presos ao pecado. Por isso, qualquer pensamento que a gente tiver, por exemplo, às vezes a gente está com uma fortaleza e a gente tem dificuldade de vencer aquele pecado. E a gente começa a pensar assim, eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo, as pessoas elas vão ter que me aceitar como eu sou. Porque eu não consigo vencer isso, isso é mais forte que eu. Então as pessoas que aceitem, eu sou assim, é assim que eu vou ser, e as pessoas vão ter que me aceitar. Esse pensamento, ele vai contra a isso que a gente está lendo aqui. Ele é antibíblico, esse pensamento. Não é um pensamento de um cristão, porque o Espírito Santo ele tem poder para nos ajudar a vencer o pecado. Então quando a gente diz, eu não consigo vencer o pecado, nós estamos negando o poder de Cristo ao vencer o pecado na nossa vida. Nós estamos dizendo assim, Deus ele não fez nada na minha vida, eu não consigo vencer esse pecado. Não, nós estamos libertos do pecado. Aqui eu já puxo a primeira aplicação desse item. Se você tem dificuldade com algum pecado, entregue-se a Deus. Talvez você não está entregando aquela área da sua vida para Deus. Por isso você não consegue vencer esse pecado. Não é porque é impossível vencer o pecado, você já está livre. Mas é porque você está deixando esse pecado continuar na sua vida. Você não está entregando para Deus, você quer resolver isso sozinho. E a gente não consegue vencer o pecado sozinho. A gente vence o pecado através de Cristo, através do sacrifício dele. Todo cristão, como a gente viu nesse primeiro trecho, possui o necessário para vencer o pecado na sua vida. A gente só precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida.
E a gente tem que buscar, então, a vontade do Pai, negando a nós mesmos. A segunda parte desse item diz: assim, a vida cristã nos convoca a um comportamento santo, tendo em vista o desenvolvimento de nossa vida devocional, do amor ao próximo, da prática de boas obras, do exercício dos dons espirituais e do bom desempenho na batalha espiritual. Como a gente viu, a gente não é totalmente santo, mas nós estamos em um crescimento, em busca da santidade, em busca da semelhança a Cristo. Cristo, ele nos dá a direção para um viver santo. Ele nos mostra o caminho. E Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em outras linguagens, ele fala de glória em glória, né? Nós somos transformados com glória cada vez maior. Nós somos transformados aos poucos. E Deus, ele vai fazendo essa transformação na nossa vida. É um processo, digamos assim, de desintoxicação do pecado. É como se... Eu não entendo muito disso, sobre a questão de dependência química, mas pelo que eu escuto falar e eu já ouvi, o processo de desintoxicação de uma dependência química é algo bem complicado, é algo que a pessoa sofre bastante, porque a pessoa, ela é dependente daquilo. Da mesma forma, nós éramos dependentes do pecado. E então, quando Cristo, ele faz essa renovação, ele nos liberta, nós passamos então desse processo de desintoxicação do pecado. Por isso que muitas vezes o novo convertido, a gente olha para o novo convertido e muitas pessoas querem julgar. Ele virou cristão, mas olha o que ele fica fazendo. Né? Mas é um processo. Essa pessoa precisa de alguém junto dela, ela precisa ser instruída, ela precisa ser ensinada, para que ela possa aos poucos se desfazendo das suas vontades e deixar então Deus agir em sua vida. A vontade dela, eu tenho certeza que vai querer sempre fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes o pecado, a carne dela vai falar mais alto. E ela precisa então passar por esse processo. E todos nós passamos isso dia a dia. Nós estamos num processo em que nós somos transformados pela glória de Deus para sermos semelhantes a Cristo. E como que a gente desenvolve isso em nossas vidas? A declaração de fé nesse item, ela cita cinco itens de como que a gente pode, então, se aproximar mais de Deus, como que a gente pode crescer na santificação. Primeiro item é a vida devocional. A vida devocional é basicamente o cultivo diário de uma relação íntima com Deus. É basicamente a gente ler a Bíblia e orar diariamente. Querer conhecer mais a Deus. Nós já vimos, eu sempre falo que a Bíblia é extremamente importante para o cristão. Ela é a principal arma do cristão, a principal defesa do cristão. Porque é através da Bíblia que a gente conhece a vontade de Deus. É através da Bíblia que a gente entende como que a gente pode ser semelhante a Cristo. É através da Bíblia que a gente entende como que a gente tem que agir no dia a dia. Então, a Bíblia é extremamente importante. A oração vai andar junto. Porque através da oração nós temos também relacionamento com Deus. Então, a pergunta que fica, como que está a sua vida devocional? Eu posso falar de mim, eu posso dizer que a minha vida devocional ela já esteve muito melhor. Algumas vezes já acontece, no dia a dia, já aconteceu algumas vezes, e tem acontecido de eu separar, 10 minutos para ler e orar. E já foi muito melhor que isso. 10 minutos eu consigo ler alguma coisa corrido, fazer uma oração rápida, e não tem muita intimidade com Deus. A gente precisa então ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa entender. Eu não tenho nada contra também livros, ou tem aqueles devocionais diários, né? Não tenho nada contra, eu gosto inclusive de ler livros, a gente normalmente lê livros para questão de liderança, eu tenho lido livros sobre discipulado, mas a Bíblia é a Bíblia. Para nós criarmos um relacionamento com Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Um livro é o pensamento de uma outra pessoa sobre a Bíblia. Nós precisamos criar o nosso pensamento à luz da Escritura e também ouvindo o Espírito Santo em nossa vida. Então, a leitura da Bíblia é extremamente importante. Como é que está
a sua leitura da Bíblia, a sua oração, sua vida devocional? Quanto tempo você tem investido na sua busca pela intimidade com Deus? Você pode ser sincero consigo mesmo, deixar o Espírito Santo agir, mas saiba que ter uma vida devocional, ela é primordial para o cristão. Ela é extremamente importante e nós já vimos que Deus ele nos dá todas as ferramentas para isso. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia. O próximo item que a declaração de fé fala é o amor ao próximo. Amar ao próximo é um dos mandamentos mais importantes segundo Cristo, segundo as palavras de Cristo. Ele disse o quê? Ele disse que a gente tem que amar a Deus e amar o próximo. E esses, segundo Cristo, são os mandamentos mais importantes. E nós já comentamos sobre isso também em outros momentos. Mas a gente precisa lembrar diariamente que amar o próximo também é servir, também é escutar, também é suportar, também é exortar, ensinar, muitas outras coisas. Não é só ter um sentimento de empatia com a outra pessoa, mas é tudo isso também. É a gente querer suportar outra pessoa. Pensa, como exemplo, na pessoa que você mais ama. Pensa nessa pessoa uma pessoa que você mais ama. Menos Jesus, não pode ser Jesus. Outra pessoa que você mais ama, uma pessoa física. Sei lá, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Agora a pergunta que eu deixo para vocês tratam as outras pessoas como vocês tratam essa pessoa? Vocês dão atenção às outras pessoas como vocês dão atenção para essa pessoa? Vocês escutam as outras pessoas como escutam essa pessoa? Vocês exortam, ou seja, alertam quando as outras pessoas estão talvez próximas de cair num pecado? Como você alertaria essa pessoa? Isso é amar o próximo. E ele é importante para a gente crescer em santidade também. É a gente, indiferente das pessoas que estão aqui, se a gente gosta ou não gosta, na verdade a gente deveria gostar de todo mundo, porque a gente tem que suportar uns aos outros, e isso é amar. Isso vai nos ajudar a crescer em santidade também. E Deus também, Ele nos fornece as ferramentas. Um dos itens, um dos atributos do fruto do Espírito é o amor. Então nós temos amor de sobra, porque esse amor vem de Deus, que é amor. Prática de boas obras. As obras, elas são basicamente todo o cumprimento da vontade de Deus. É tudo aquilo que Deus pede na sua palavra. É tudo aquilo que a gente vai aplicar na nossa vida, sejam preceitos ou sejam coisas que regulam o nosso viver na sociedade, diante de Deus, em relação ao próximo, em relação às necessidades que a sociedade coloca à nossa frente. Praticar boas obras não é apenas a gente ajudar quem precisa de ajuda. Não é ajudar quem está em necessidade, fazer boas ações, incentivar outros a fazerem boas ações, ou a gente evitar de se aproveitar de outras pessoas. Não é só isso. Praticar boas obras também está relacionado com o amor ao próximo. Por causa que praticar boas obras é quando a gente olha para o outro e a gente faz a vontade de Deus. Mais que isso, em resumo, praticar boas obras é fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus nos pede para fazer, a gente coloca em primeiro lugar. Isso é praticar boas obras. Se a gente passa por uma pessoa, não. Se a gente conhece alguma pessoa que está numa necessidade, Deus nos mostra, você deve ajudar aquela pessoa. No momento que a gente ajudar aquela pessoa, nós estamos praticando uma boa obra. Não é porque a gente foi ajudar a pessoa, mas é porque Deus nos mostrou para a gente ajudar aquela pessoa pelo que quer que seja, por testemunho ou porque Deus simplesmente quer que a gente ajude aquela pessoa. Se Deus nos mostrar, olha, você precisa ir com o seu amigo numa palestra que é extremamente chata, que você não vai entender nada porque não é da área do seu trabalho, mas ele quer uma companhia, ele quer alguém que esteja junto com ele. E você vai para poder estar junto com ele, também é uma boa obra. Se Deus te mostrou para você ir e disse, vai, porque essa pessoa ela precisa do seu acompanhamento. Essa pessoa precisa que tu esteja junto com ela. Talvez essa pessoa seja um novo convertido, ou não seja uma pessoa que não seja um convertido. E Deus quer trabalhar na vida dessa pessoa e vai te usar. São boas obras. A gente sabe que a gente não é salvo por obras. Paulo fala isso em Efésios. A gente é salvo pela graça. Mas Tiago diz também que de que adianta a gente ter fé se ela não é demonstrada por nossas obras. Então, boas obras é basicamente o fato de nós demonstrarmos que nós temos fé em Cristo. E nós vamos aplicar a palavra de Cristo na nossa vida. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos pede. Se Deus pede, cuide das viúvas, então nós vamos cuidar das viúvas.
Se Deus pede, divida e reparta as suas coisas com os seus irmãos, então nós vamos dividir e repartir as coisas com nossos irmãos. Se Deus pede para a gente estar sempre junto, congregando, então nós vamos estar sempre junto e congregando. Isso são boas obras. É fazer a vontade de Deus. E para ser semelhante a Cristo, nós precisamos praticar boas obras. Como é que está a sua prática de boas obras? Você tem escutado a Deus e você tem feito a vontade de Deus? Ou quando você escuta a vontade de Deus, você olha, mas isso é complicado, eu vou cansar para fazer isso, ou é difícil, eu vou ter que gastar dinheiro, eu estou aqui tão tranquilo, estou aqui no meu conforto. Então, nós precisamos praticar boas obras, sejam elas quais forem. Se for a vontade de Deus, nós precisamos escutar a Deus e buscar fazer, porque isso nos ajudará na busca pela santidade. E Deus, Ele nos capacita e vai capacitar sempre que a gente precisar. Falando em capacitar, nós temos então também o exercício dos dons espirituais. Nós falamos sobre isso mês passado. A gente viu sobre o que são os dons espirituais, quem que distribui, que no caso é o Espírito Santo, o próprio Deus, e ele distribui para a edificação da igreja. Então ele distribui os dons espirituais para que a gente possa edificar uns aos outros. A gente possa servir. E se nós temos dons, nós temos para que eles sejam usados. Não para que eles fiquem guardadinhos, sem que ninguém saiba que a gente tem esse dom, ou que ninguém escute falar de nós. A gente precisa usar os nossos dons, indiferente quais forem. E a pergunta que eu deixo para você sobre essa questão de dons é se você tem exercido os seus dons. Eu lembro que no mês passado eu falei que se a gente não souber qual que é o nosso dom, nós temos que ir atrás, pedir a Deus, Deus, me mostre qual dom que eu tenho para que eu possa servir. Porque eu entendo que a tua vontade é que eu sirva as pessoas, que eu sirva a igreja, que eu sirva o próximo, quem quer que seja o próximo, pode ser qualquer pessoa. Então, eu disse isso. Quem estava aqui no mês passado que eu falei isso, buscou descobrir seu dom, você não sabia? Se você não buscou, então nós já temos um problema. Porque você não está indo em busca da sua transformação. Você não está buscando servir. E isso é importante para que a gente cresça em santidade. É importante para que a gente cresça até como corpo de Cristo. Que a gente cresça como igreja. Para que a gente possa amadurecer. Então busque. Busque exercer os dons espirituais. Busque descobrir. Porque o exercício, ele também é importante. O exercício dos dons espirituais também é importante para a vida cristã. E sabe o que mais? Deus, ele também nos ajuda nessa questão. É Deus quem distribui os dons espirituais para a gente. Conforme a necessidade. E o quinto item que a declaração de fé fala é o bom desempenho na batalha espiritual. Isso significa que a gente tem que viver um bom desempenho na batalha espiritual. É a gente viver mais para Deus do que para nós. É a gente, então, vencer a nossa tentação e adorar a Deus diariamente. Adorar a Deus com a nossa vida. E no final da carta de Paulo a Éfeso, a igreja de Éfeso, ele nos alerta que a gente vive uma batalha espiritual. Nós vivemos diariamente uma batalha espiritual que nós não podemos vencer sozinhos. Nós só podemos vencer através do Espírito Santo. Porque essa batalha, ela não se luta com espadas, ou hoje em dia as armas, não se luta com as armas de hoje em dia. Mas ela é uma batalha espiritual. A gente não vai ganhar com as nossas próprias forças. Como eu falei antes sobre o pecado. Mas Deus, ele nos fornece todas as ferramentas. Como é que está o placar da sua vida? Quem que está ganhando mais as batalhas aí? É o Espírito Santo ou a carne? Se for a carne, cuidado. Cuidado porque talvez você não está indo em direção à santidade. Você não está indo em direção à semelhança de Cristo. Então busque ignorar as suas vontades carnais. Escute a voz de Deus, leia a palavra e entenda a vontade de Deus para a sua vida, para que você ignore a sua carne, para que você lembre então da vontade de Deus. Ler a Bíblia, inclusive, se a gente decora versículos, nos ajuda muito naquele pecado que a gente tem dificuldade, porque o Espírito Santo vai ajudar a gente a vencer aquilo. Lembre-se de Davi. Davi diz, guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ti, contra Deus. Então que a gente também possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Que a gente possa sempre lembrar qual é a vontade de Deus. E bom desempenho na batalha espiritual também nos ajuda
na vida cristã, na busca pela santidade. E Deus, ele nos dá toda a armadura para lutar nessa batalha espiritual. A gente tem a questão da fé, a palavra e tudo mais. Percebam que a transformação, né, a vida cristã, busca pela santidade, busca por ser semelhante a Cristo, ela nos coloca num papel passivo e num papel ativo. Como assim? No papel passivo, Deus, ele nos dá todas as ferramentas para que tenhamos um viver santo conforme a sua vontade e para o propósito ao qual fomos criados. Então, passivamente, Deus nos ajuda. Ele nos dá todas as ferramentas para vencermos. Eu tenho falado isso desde o início, que eu falei que ia ser repetitivo. Desde o primeiro item da declaração de fé, eu tenho falado que Deus, ele é o nosso grande auxiliador. E ele enviou o Espírito Santo para isso. E na parte ativa, nós somos responsáveis por decidir entre usar o que Deus nos proporciona para viver para Ele ou ignorar e viver para nós mesmos. Nós decidimos se tudo isso que Deus nos dá, se tudo isso que Deus nos fornece, nós vamos usar ou não. Se nós vamos querer fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. O que diz em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui nós temos os dois itens que a gente falou, vamos dizer assim, que é a questão passiva e ativa. Paulo ele incentiva, então, a igreja de Filipo para que eles possam obedecer mais ainda na sua ausência, enquanto ele não estava lá, enquanto ele não estava, digamos, pastoreando aquela igreja, discipulando aquelas pessoas. Então ele estava longe, ele diz, olha, agora mais ainda, vocês obedeçam à palavra de Deus. Ponham em ação a salvação de vocês. Tem outra linguagem que diz, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvam, cresçam, né? Busquem a santidade. E depois ele fala que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. É Deus que dá a direção. É a vontade de Deus que nos mostra o caminho. Mas só que é a nossa decisão a quem nós vamos servir. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. Ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe outro. Se nós escolhermos servir a Deus, nós estamos contra a carne. E o contrário também. Para uma vida cristã, então, nós precisamos desenvolver e colocar em ação a nossa salvação. Com temor e tremor, assim como diz esse texto. E a última parte diz, reconhecemos ao mesmo tempo a liberdade no espírito do indivíduo nas questões controvertidas da prática cristã, dentro dos limites do Novo Testamento. Sabendo que Deus age com cada um de seus filhos de uma forma especial. Ao mesmo tempo que a gente crê que nós podemos, então, desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, como a gente vê lá em Gálatas 5, que tem todos aqueles itens, paz, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais, para que a gente possa crescer em maturidade, realizar, então, a vontade de Deus. Tudo isso, além disso, nós temos a liberdade em questões controvertidas dentro dos limites do Novo Testamento. Essas questões que são controvertidas são questões polêmicas. Então nós temos liberdade para aqueles assuntos que são polêmicos, né? Desde que a gente não saia daquilo que diz no Novo Testamento, porque Deus ele trabalha de uma forma única com cada um de nós. Deus ele não tem um relacionamento direto com a igreja como um todo, digamos assim, vamos generalizar. Não, Deus trabalha com cada um de vocês. Deus trabalha comigo de uma forma e com as outras pessoas de outra forma, porque cada pessoa é única. Cada pessoa é uma criatura e depois passa a ser filho de Deus diferente, único. E o que seriam então essas questões controvertidas, né? Essas questões polêmicas? Podem ser situações como, será que pode comer carne de porco ou não pode? Será que pode fazer tatuagem? Será que pode usar brinco? Será que pode usar piercing? Será que pode cortar cabelo? Pode cortar cabelo que nem jogador de futebol? Será que o namoro tem que ser daquele tipo corte ou não precisa ser assim? Será que a gente tem que usar vestido, né, ou não? Então todos esses
temas que são polêmicos e não tem uma resposta clara na Bíblia. Claro que tem algumas perguntas que têm a resposta clara. Por exemplo, sexo antes do casamento, pecado. Adultério, pecado, né? Mentir, pecado. Roubar é pecado. Fofocar, criar discórdia, divisão, intriga, embriaguez, glutonaria, é tudo pecado. Isso é extremamente claro na Bíblia. Mas tem algumas coisas que não são. E aí fica a pergunta, sempre surge essa pergunta, pode ou não pode? Né? Aquilo que não é claro na Bíblia. Mas pode ou não pode fazer isso aqui? Será que pode ou não pode? O que a gente crê como aliança bíblica é que o cristianismo não é uma questão de pode ou não pode. Não é assim que a Bíblia funciona, não é assim que o relacionamento com Deus funciona, porque isso é religiosidade. Pode, não pode, pode, não pode. Né? Deus age de forma individual com cada um de nós, né? Nessas questões que são relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. Então nós temos a liberdade, mas só que a liberdade ela não é uma libertinagem, que a gente pode fazer o que a gente quiser também. Né? Porque libertinagem também é pecado. Mas como que a gente sabe o que fazer? Então nós vamos ler 2 textos extremamente longos. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 ao 33. Talvez vocês já conheçam, mas é importante a gente ler esses textos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 ao 33. Começa assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Esse texto aqui, para mim, ele é sensacional. Assim como aquele texto de Romanos 6 que a gente leu, mas ele é sensacional para mim porque ele demonstra a nossa liberdade. Mas muitas vezes esse texto ele é mal interpretado, muitas vezes ele é usado como desculpa para a libertinagem. Né? Eu sou livre, então tudo posso, então eu vou fazer o que eu quiser mesmo, né? Eu posso tudo. Tudo é permitido, mas só que todo texto ele precisa de um contexto. A gente não pode ler aquele versículo sozinho e fazer o que a gente quiser e dizer que tudo me edifica e deu. Não, ele tem um contexto. E o contexto ele demonstra que o que Paulo estava falando, não era sobre se podia ou não, nesse caso, comer um alimento impuro. Não era sobre isso que Paulo estava demonstrando, né? Ele não estava dizendo, pode ou não pode. Não, ele fala mais que isso. Ao invés de responder isso, Paulo demonstra que a liberdade cristã, ela compreende, antes de tudo, a edificação acima da gratificação. Nós devemos buscar fazer coisas que edificam. Né? Nós devemos buscar fazer coisas que vão ser úteis. Colocar os outros acima de nós mesmos. Ele diz ali no versículo, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Eu não tenho que fazer as coisas, né, que são da minha vontade. Tem que fazer a vontade de Deus. E Deus quer que a gente sempre busque agradar o próximo, amar o próximo e ter uma atitude de servo. A liberdade está acima do legalismo. As regras sacrificiais, elas não fazem mais parte do nosso relacionamento com Deus. Então a liberdade ela está acima do legalismo, mas a gente também não tem que ir para a libertinagem. Por isso ele diz a condescência acima de condenação. Condescência é a atitude de quem concorda com algo, mas às vezes tem uma vontade de recusar. E aqui ele está falando de algo bem específico, para o exemplo que ele usa, bem específico para a cultura da época. Ele começa a falar sobre uma questão, olha, se você for no mercado, não pergunte a procedência daquele alimento. Porque se você perguntar e a procedência daquele alimento não for algo digno de Deus, você não pode comer.
né? Porque a sua consciência, né, vai acusar o pecado. Agora, se você não perguntar, ele diz não tem problema. E por que ele diz isso? Ele vai dizer mais pra frente também, olha, se te convidarem para comer na casa de alguém, e por exemplo, aqui ele fala de comida sacrificada a ídolos, muitas vezes a gente não entende, mas um exemplo que pode acontecer hoje em dia, se você for comer na casa de um espírita, né, e o espírita sabe que você é cristão, pode ser qualquer religião, estou usando como exemplo, até porque eu não sei se os espíritas eles oferecem o alimento como nós oferecemos graças a Deus, né, que nós agradecemos pelo alimento quando a gente vai almoçar ou jantar, qualquer coisa. Digamos que o espírita ele faça isso, tá? E ele dê graças àquele alimento ao seu Deus. Você não deve comer esse alimento. É isso que Paulo está dizendo nesse exemplo. Por que ele diz isso? Porque se você comer, a sua consciência vai acusar, e não só a sua, mas a do outro também. Aquela pessoa que é espírita vai ver, olha, esse cara cristão ele está comendo o alimento que não foi dado graças a Deus. Foi dado graças ao, sei lá, o Deus qualquer, né? Imagina, foi dado graças a Zeus, o Deus da mitologia. Então é isso que Paulo está falando. Ele diz, olha, tomem cuidado. Mas se a pessoa não der graças a ninguém, você pode dar graças a Deus por esse alimento. E façam tudo para a glória de Deus. Tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. E Paulo está demonstrando que a nossa liberdade ela tem que ser sempre direcionada ao próximo. Ela é uma liberdade que ela busca agradar a Deus, adorar a Deus e não ofender ou escandalizar o irmão ou qualquer outra pessoa. A gente tem que sempre buscar isso. Outro texto que fala sobre o próximo, também é longo, Romanos, capítulo 14, versículo 1 até o 13. Vamos ler então, Romanos, capítulo 14, versículo 1 até o 13. Esse texto também é sensacional para mim. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, aquela palavra que comentei, assuntos polêmicos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A ideia aqui é a mesma. A minha liberdade ela não pode ser um motivo de ofensa para o meu irmão. Se eu tiver, por exemplo, um exemplo clássico, se eu tenho um vizinho cristão e a crença dele, ele acredita que é errado comer carne na sexta-feira santa, então eu como vizinho, eu não tenho que comer carne na sexta-feira santa para provocar ele. Eu estou faltando com amor para essa pessoa, por que eu vou fazer isso? Ou, por exemplo, um outro exemplo interessante, se eu tenho um irmão que ele tem problema com bebida alcoólica, antes de sua conversão ele era um alcoólatra, por exemplo, que eu não beba na frente dele, bebida alcoólica. Isso pode ser a condenação para essa pessoa. Eu posso instigar algo nessa pessoa que vai fazer ela cair de novo. Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no próximo. Mas quando ele fala de fraco e forte, não é questão, digamos assim, quem entende sua liberdade é mais forte, alguma coisa assim, um é mais maduro que o outro. Não é essa questão, mas a gente tem que entender, olha, existem pessoas que creem que não pode trabalhar no sábado. Nós não temos que julgar essas pessoas e dizer, olha, você não sabe de nada, você não entendeu Deus ainda. Não, a gente tem que respeitar e aos poucos talvez demonstrar aquilo que a gente crê.
Muitas vezes a gente perde tempo brigando entre nós cristãos e a gente esquece que a gente tem que evangelizar, né? Então essas questões, né, assuntos controvertidos, a gente não tem que buscar. A minha liberdade, ela não pode ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Eu não posso fazer com que a minha liberdade, digamos assim, esfregar na cara da outra pessoa que eu sou mais livre que ele. Todos somos livres através de Cristo. E Deus vai trabalhar com cada um de uma forma. Mas como é que eu posso saber, então, o que eu posso ou não fazer? Né? Que foi a pergunta que eu fiz inicialmente. Primeiramente, a gente tem que orar. Orar muito. Né? Orar e entender a vontade de Deus. Lendo a Bíblia, orando, Deus ele vai mostrar para cada um de nós o que é agradável a Ele e o que não é agradável a Ele. Ele mostra. E adicional a isso, eu uso para mim 4 perguntas que me ajudam a entender se algo convém eu fazer ou não convém eu fazer. Se algo, digamos assim, eu posso ou não posso fazer. Não seria um posso ou não posso, mas, digamos, se é da vontade de Deus ou não. A primeira pergunta que eu me faço é se isso pode glorificar a Deus. Será que o que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Né? E como é que eu vou descobrir isso? Lendo a Bíblia. Procurando entender a vontade de Deus, se isso pode glorificar ou não. Se não glorificar, não tem motivo para fazer. Segunda pergunta, isso pode edificar? Isso é útil? É proveitoso para mim? Né? Eu posso edificar outras pessoas? Será que ele vai ser proveitoso para mim, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente? De alguma forma? Né? Eu posso usar isso? O Novo Testamento, ele afirma para a gente buscar coisas que, além de glorificar a Deus, devem ser úteis para edificar também. Né? Então, será que o que eu quero pode edificar? Será que convém? Se não edifica, se eu ver, não vai edificar nada, minha vida não vai ser útil para nada, então não vale a pena. Né? E às vezes a gente pensa, muitos cristãos mais tradicionais, a gente não pode assistir TV, porque a televisão é do mundo. Mas daqui a pouco, se eu assistir um programa que é algo interessante e pode ser útil para mim, né? Vai me agregar algum conhecimento, que como eu falei, pode ser fisicamente, mentalmente, espiritualmente, talvez não tenha problema nenhum. Ou talvez tenha. Então depende muito. Por isso que são 4 perguntas. E a próxima, isso pode ofender alguém? Será que isso pode escandalizar alguém? Então converse com a liderança, converse com o seu facilitador, o seu discipulador. Converse com essas pessoas e pergunte se essas pessoas estão de acordo. Se é tranquilo, se não tem problema nenhum. Se não houver algum tipo de apoio, então evite. Porque daí você vai fazer alguma coisa e as outras pessoas elas vão ficar olhando, talvez vai ofender, talvez vai escandalizar, talvez vai criar discórdia. Então muito cuidado. Né? E daqui a pouco, quem te explicar ao seu lado, mas se não houver apoio, então evite. Né? Não vale a pena. Senão você pode ser uma pedra de tropeço, que nem a gente viu. Né? E a 4ª pergunta, isso pode me dominar? Será que eu vou ter controle sobre o que eu vou fazer? Né? Será que um cristão pode ser dominado por alguma coisa? A gente viu que o cristão em si, ele não é mais dominado pelo pecado. Mas se eu me deixar dominar, então é eu que estou deixando, eu quero ser dominado. Então tem que tomar muito cuidado. O cristão, ele é livre. Mas se eu quiser fazer alguma coisa e eu deixar que aquilo lá me domine, então talvez a gente tenha que fugir. Se aquilo lá fugir do nosso controle, a gente deve fugir. Né? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser até trabalho, gente. Né? Daqui a pouco a gente tem ali uma promoção. Né? Então a gente vai ser promovido. E aí a gente tem que dizer se aceita ou não essa promoção. Então a gente faz essas 4 perguntas. Será que isso pode glorificar Deus? Claro que pode glorificar Deus. Imagina, eu vou ser promovido, talvez vou ganhar mais, eu posso fazer mais ações, posso ajudar mais pessoas, né? Pode edificar, claro, vai ser muito útil para mim, e eu vou poder também conhecer novas pessoas, talvez essa promoção, vou ter relacionamento com mais pessoas, vou poder demonstrar Jesus Cristo na minha vida através para essas pessoas, poder evangelizar, talvez, olha só, isso pode ofender alguém? Provavelmente não, quem é que vai se ofender? O meu trabalho, algo sério, algo, né? Tranquilo, mas isso pode me dominar, daí a promoção, ela diz que eu tenho que trabalhar 16 horas por dia, sábado e domingo, e eu não tenho tempo para vir para a aliança, eu não tenho tempo para ir para a célula, não tenho tempo para me relacionar com ninguém. Eu só vou me relacionar com as pessoas do trabalho e não vou mais ter relacionamento com nenhum cristão. Daí a gente coloca, então, o trabalho na frente de Deus. Então, talvez isso me dominou, né? Então, percebam que, às vezes, até uma coisa que não é pecado, trabalhar não é pecado. Mas daqui a pouco, se eu ignorar minha família, eu ignorar tudo e só trabalhar,
Aonde que eu vou conseguir exercer os meus dons? Eu posso exercer meus dons no trabalho. Sim, você vai estar sozinho no seu trabalho. Você vai ter força para isso? Você está preparado psicologicamente? Se você acha que você está preparado psicologicamente para isso, ok, é o seu relacionamento com Deus. Mas muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente decide fazer da nossa vida quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus. Com essas perguntas e muita oração, porque a oração ela é a principal, eu acredito que a gente consegue descobrir se diversas coisas na nossa vida que aparecem diariamente na nossa frente a gente pode fazer ou não. Essas coisas que não são tão claras. Né? Então, em resumo, o item sobre a vida cristã, ele nos remete como deve ser a nossa vida como cristãos, né? Como representantes do corpo de Cristo aqui na Terra, né? Como membros da Aliança Bíblica. Se você não tem buscado ser semelhante a Cristo, então está na hora de começar a buscar. Né? Nós temos falado isso há mais de um ano. Nosso objetivo é ser semelhante a Cristo. E é o objetivo de todo cristão. Esse é o nosso propósito como cristão. Então busque essa santidade, crescer, busque essa vida cristã, crescer em maturidade, busque intimidade com Deus. E para finalizar, um último versículo demonstrando que a nossa esperança está inteiramente em Deus e apenas um relacionamento com Ele vai nos ajudar a crescer na santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, a obra vai estar completa. Nós seremos santos totalmente, nós seremos totalmente santificados. E até lá a gente precisa permanecer firme. A gente tem que permanecer firme, buscando desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Deus, buscando cada vez mais ser semelhantes a Cristo. O dia e a hora, ninguém sabe da volta de Cristo. Mas o que a gente sabe é como a gente busca, então, ser semelhante a Cristo. A gente só precisa aplicar isso na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por termos a Tua palavra, Deus. Termos a Tua palavra para poder entender a Tua vontade. Também o Teu Espírito Santo, Deus, que habita em cada um de nós. Que Ele habita em nós, na verdade, como corpo, Deus. E nos ajuda a entender a Tua palavra, e nos alerta sobre as armadilhas, Senhor, do pecado, sobre as tentações, sobre o nosso próprio coração enganoso. E nos mostra, Deus, o caminho que a gente tem que seguir para buscarmos essa santificação, esse caminho que a gente nos aproxima cada vez mais de Ti, Deus. Que a gente possa buscar e aplicar isso em nossas vidas. Que a gente busca, Deus, fazer a Tua vontade. E que cada vez mais a gente possa nos aproximar de Ti e também brilhar, Senhor, a Tua luz em nossas vidas. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.